Paz, oração e união a todos que estão videologados conosco nesta tarde. Aqui quem vos fala é a irmã Ana Paula e é uma alegria estar aqui em mais um programa da Juventude. Juventude em Ação, o nome deste nosso programa que passa, é transmitido agora no horário da tarde. Que alegria ter os irmãos aqui conosco. Como os irmãos podem ver, geralmente nós apresentamos o programa entre 3 pessoas. Mas hoje, infelizmente, as nossas 2 irmãs queridas, a irmã Ana Késia e a irmã Débora Barbosa, não puderam estar conosco. E, pela graça do Senhor, eu estou aqui para falar para os irmãos o que Deus colocou no meu coração para transmitir para os irmãos nesta tarde. E sobre o que iremos falar hoje é sobre experiências com Deus. Glória a Deus! Eu preparei aqui um estudo para os irmãos. As nossas irmãs não puderam estar, mas elas terão uma participação muito especial neste programa. Elas deixaram algumas perguntas. Elas me fizeram algumas perguntas para responder durante o programa. E creio que vai ser bênção, em nome de Jesus. Meus irmãos, primeiramente, o que é ter uma experiência com Deus? Pela Bíblia, nos diz assim, que a fé em Cristo é que nos leva a uma experiência com Deus, conforme diz Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25, que eu vou ler para os irmãos. Que nos diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,
antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Bom, estava eu estudando sobre as experiências que temos com Deus. E achei este versículo que nos diz que a fé em Cristo é o que nos leva a ter uma experiência com Deus. O que nos mantém firmes com Deus é a nossa experiência com Cristo e com um Deus Pai, como anotei aqui. Eu anotei tudinho para não esquecer cada detalhe, para falar para os irmãos. Às vezes nós tentamos, memorizar tudo, mas é melhor anotar para não esquecer nenhum detalhe. E essa experiência é o que nos fortalece e nos consola. Até também a irmã Késia fez uma pergunta o que é ter experiência com Deus? Vimos pela Bíblia que a fé é o que nos leva a ter esta experiência com o nosso Pai. Mas, tendo um exemplo mais diário, podemos dizer assim, a fé nos leva a ter essa experiência com o Pai. Mas o que é esta experiência? E eu estava pensando, falando com Deus, Senhor, como eu vou transmitir para os meus irmãos, como eu vou explicar para os meus irmãos o que é esta experiência? E eu comecei a pensar e me veio na mente como uma experiência química, ou uma experiência física, uma experiência científica, assim como uma experiência científica é composta, ou uma experiência química, composta por vários elementos, substâncias, que uma substância com outra gera uma coisa, com mais outra gera outra coisa, e alguma substância errada pode ter consequências ruins, assim é a nossa experiência com Deus diária. Se nós buscarmos a Deus, se nós nos dedicarmos a essas substâncias, nós lermos a palavra, jejuarmos, orarmos, nós estamos fazendo aquela experiência ali, nós estamos tendo aquela experiência com Deus, pois sozinhos nós não somos nada, nós precisamos de Deus. Então todas essas substâncias são geradas por Deus, nós nos dedicando para estar no plano ideal de Deus. Estando ali orando, buscando a face de Deus, aquilo vai começando a ter aquela experiência. Mas, às vezes, uma substância errada pode ter uma grande consequência. Então, na minha concepção, eu penso que a experiência com Deus é isto. Além da fé no nosso Pai, a fé em Cristo, que leva-nos a ter essas experiências, este exemplo mais diário, que todas as coisas que fazemos, como orar, buscar a direção de Deus, isso vai nos levando a ter experiências. Também uma pergunta da irmã Késia, ela fez como ter uma experiência com Deus. Podemos responder essa pergunta com buscando a Deus, buscando a face de Deus. Se nós nos dedicarmos realmente de coração, de todo o nosso coração, e pedir para Deus. Eu ouvi uma oração há uns tempos atrás, que era: Senhor, dá experiências para a tua juventude. Nós temos tantas consagrações, Temos tantos cultos, tantos retiros, que estamos ali buscando a vontade de Deus, buscando a face de Deus. E às vezes pedimos para Deus: Deus, eu quero ter experiência contigo. Eu quero ter experiência com o Senhor. E essa experiência, Deus trabalha na vida de cada um de uma determinada forma. Na vida de cada um, Deus age de uma forma diferente. Então, para mim, como vou dar alguns exemplos mais depois com as perguntas da irmã Débora, aconteceram várias experiências. Que foi quando pequena, outras mais recentes. Mas para cada um dos irmãos, Deus age de uma forma diferente. Com certeza, existem outras explicações mais complexas, falando mais a fundo sobre o assunto que é a experiência com Cristo. Mas, hoje à tarde, eu trouxe alguns exemplos
que aconteceram comigo, alguns testemunhos, que para mim é uma experiência com Cristo. E também temos um exemplo de um personagem bíblico que trouxe aqui hoje, que é sobre o apóstolo Paulo, que nos diz assim. Nós vamos ler em Atos, capítulo 9. A conversão do apóstolo Paulo é conhecida como a mais bela conversão da Bíblia. Então, essa experiência, este processo do apóstolo Paulo sobre a conversão dele me chamou muita atenção. E eu creio que esta foi uma experiência muito linda de tudo que o apóstolo Paulo passou até a sua conversão, que antes, outrora, era Saulo, depois virou Paulo. Então, vamos ler Atos capítulo 9, que nos diz assim. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor, em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais
e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram, dentro de um cesto, pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia. E o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor, e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E aqui já começa a história da cura de Enéas, a ressurreição, como diz ali no título, a cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. Mas eu quero me deter aqui no capítulo que fala sobre a parte do capítulo 9, que fala sobre a conversão de Paulo. Que testemunho lindo que é esse! Nós vemos, por isso é chamada a mais bela conversão da Bíblia. Nós vemos literalmente o que somos, nós seres humanos, falhos e pecadores, com um Deus tão misericordioso por nós, que nos ajuda, nos aconselha. As pessoas julgavam Paulo, dizendo, mas não era ele o que falava dos judeus, falava mal? Mas Jesus escolheu a ele e transformou a vida dele. E este capítulo me chamou muita atenção, esta conversão. E também, lembrando disso, que Jesus chamou a Paulo, me veio outros discípulos, outros personagens da Bíblia que foram escolhidos por Deus desde o ventre. E eu pensei, Jesus, que privilégio é este? Alguns o Senhor chamou quando se converteram, talvez não nasceram num lar cristão, se converteram mais tarde. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe se converteu com 17 anos. Já eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Desde o ventre, o Senhor já havia me escolhido, já falava comigo, já revelava os seus planos, falava para os meus pais o projeto que Deus tinha comigo. E isso é muito lindo, nós não merecemos toda essa misericórdia, esta perfeição de Deus. O Deus tão maravilhoso que temos, que nos escolheu desde o ventre. E alguns já estava vendo, já estava traçando o caminho. Então, aqui diz alguns dos personagens que eu escolhi, que diz que foram escolhidos por Deus desde o ventre da sua mãe. Eles foram o apóstolo Paulo, como podemos ver, como lemos, Sansão, o profeta Isaías, o profeta Jeremias e o profeta João Batista. Todos estes eu lembrei, talvez possa ter mais algum que eu tenha esquecido, mas estes eu lembrei, estes 5 personagens que foram escolhidos por Deus desde o ventre. E que privilégio é isto, que privilégio é ter um Deus tão maravilhoso. Bom, vamos passar agora, enquanto organizamos
o decorrer do programa com as perguntas, com uma experiência que vamos ler de uma irmã que passou para mim. Queremos ler um testemunho lindo que tem acontecido na vida dela, que ela tem me contado, e deu a liberdade de passarmos este testemunho dela, esta experiência que ela está tendo com Deus aqui no programa. Então, enquanto organizamos para falar esta experiência e lermos as perguntas, vermos as participações no chat com os irmãos, vamos estar ouvindo um louvor e logo mais nós voltamos certinho com as perguntas. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alto que a neve se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor.
a Deus, que louvor abençoado. Eu esqueci de falar um detalhe muito importante. Eu não estou sozinha aqui. Estou com a nossa querida irmã que está ali na equipe técnica, a irmã Tainê. Paz do Senhor, irmã Tainê. Paz do Senhor Jesus, irmã Ana, paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão aí videologados junto conosco. Amém, glória a Deus. Aproveita que tá aí, já compartilha esse link com todos os teus contatos, isso é muito importante, tá? Muito bem, irmã Tainê, muito obrigada por me lembrar esse detalhe muito importante. Que é uma forma de evangelizarmos, né? Nós estamos divulgando, enviando esta mensagem para edificar a vida de um irmão. Não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Compartilhe, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito. E vamos prosseguir aqui com as perguntas que as nossas irmãs, a irmã Ana Késia e a irmã Débora Barbosa, deixaram para mim. Bom, duas da irmã Ana Késia nós já respondemos. Eu já respondi enquanto falava sobre o que é a experiência, ou melhor, tentava falar, pois é um assunto muito complexo, né? Nós falarmos assim 100% o que é a experiência com Deus. Porque a experiência com Deus pode ser diferente para cada um de nós. Para cada um de nós, um testemunho, um aprendizado pode ser uma experiência com Deus. Nós sabemos a diferença entre um encontro com Deus, dá para diferenciar melhor um encontro com Deus de uma experiência com Deus, mas esta frase, este título, este tema que escolhemos, uma experiência com Deus, é muito pessoal para cada um. Pode ser uma experiência. Quantas vezes nós ouvimos falar, né? Estava passando por esta experiência com Deus, do que aconteceu, ou um testemunho. Nós ouvimos falar muito a palavra experiência. Então, aqui nas perguntas, a que restou da irmã Ana Késia foi: o que muda nas nossas vidas depois que temos uma experiência com Deus? Muito bem. Para mim, de todas as experiências que eu já tive, o que nos muda, como estava escrito no que lemos ali enquanto falávamos sobre em Hebreus, ali o que nos dizia o capítulo 10, essa experiência é o que nos fortalece e nos consola. E para mim também é um momento de aprendizado. Para cada um, para mim, várias experiências que eu já tive foram aprendizados que o Senhor me ensinou. As situações que eu passei, que o Senhor me ensinou a passar por aquela prova, por aquela luta, e me deu o consolo, me ajudou a passar por aquela prova, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, para mim, o que muda depois dessas experiências que temos é que a nossa fé é fortalecida. Nós somos fortalecidos. Até estava passando pelo chat, que depois iremos ver as participações. Teve um irmão ou uma irmã que falou experiências que nos fortalece. Exatamente essas experiências que passamos com Deus. Até mesmo uma prova, uma luta é uma experiência com Deus. Porque nós sabemos que a luta vem, mas ela passa. E maior é a vitória. Porque a vitória é o nome do Senhor sendo glorificado. Nada é mérito nosso. Nada. Mas sim o nome do Senhor sendo glorificado. Quando passamos por uma prova, na palavra nos diz que Deus não dá luta maior do que nós possamos suportar. Então o Senhor nos testa, o Senhor nos ensina, muitas vezes com provas, com lutas, para ver como iremos reagir, como iremos lidar com aquela situação. Então, para mim, o que muda quando nós temos essas experiências é que nós somos fortalecidos, nós passamos por mais um aprendizado, aprendemos uma nova coisa com o nosso Senhor. Glória a Deus. Deixe a sua participação no chat também, o que você acha que muda na sua vida, talvez alguma experiência que você já tenha passado, o que mudou depois dessa experiência para você. Agora vamos ler as perguntas da irmã Débora Barbosa.
A primeira pergunta foi: qual a sua maior experiência com Deus? Confesso, irmã Débora, que essa pergunta foi a mais difícil para eu responder. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, qual que eu conto? Qual que eu falo? O que será que eu posso levar hoje para o programa? Para falar para os meus irmãos qual foi a maior experiência. E para mim, a maior experiência que eu tive com Deus foi quando o Senhor revelou o chamado dele para mim através do louvor. Que o Senhor me chamou, entregou uma irmã, entregou uma profecia, entregou o que Deus queria falar para mim, dizendo que o Senhor teria me chamado para aquele ministério, para o ministério do louvor. E a partir dali o Senhor começou a agir. O Senhor começou a encaminhar tudo, tanto que a primeira vez que eu louvei, eu era bem pequena, eu tinha uns 7 ou 8 anos. Se eu não me engano, 6, de 7 a 8 anos. E eu cheguei num culto, o meu tio, ele dirigia aquela congregação, quando éramos ainda de outro ministério. E eu cheguei pra mãe, eu virei pra mãe e falei: mãe, eu vou cantar. E ela: quê? Como? Como assim, Ana? Você ensaiou? Você vai cantar assim do nada? A mãe levou um susto, né? Pensando, meu Deus, a Ana vai subir lá em cima, Jesus. E o Senhor deu graça que quando eu peguei o microfone na mão, o Senhor dirigiu, o Senhor guiou aquele louvor, confirmando o ministério que ele tinha comigo. E até hoje, cada vez que eu vou cantar, eu entrego para o Senhor e falo: Deus, eu não tenho forças. Nenhum de nós somos seres humanos incapazes. Nós não temos força. Nós só conseguimos pois temos um Deus misericordioso, um Deus que nos guia, que nos consola, que nos dá força para estar ali cumprindo com um projeto, com um chamado de Deus. Então, para mim, a maior experiência foi essa, quando eu comecei a entender o chamado que Deus tinha. O chamado do louvor. Deus tem muitos outros chamados que já revelou para mim, mas ainda não 100%. Por exemplo, o chamado missionário. O Senhor revelou que tem um chamado missionário comigo, com a nossa família, mas ainda não revelou o lugar, não revelou quando será. Então, nós temos várias experiências. A experiência que estou passando também de buscar a vontade de Deus, aprendendo a cada vez mais o que o Senhor quer para mim, para a nossa família, a vontade do Senhor para as nossas vidas. A segunda pergunta da irmã Débora foi: com quantos anos teve sua primeira experiência com Deus? Bom, a minha primeira experiência com Deus foi também a maior experiência, que foi essa do louvor. E quando Deus usou esta irmã para falar, eu tinha uns 5 ou 6 anos, quando Deus falou comigo. A irmã entregou a profecia para mim, uma irmã foi usada por Deus para entregar essa profecia. E a partir dali, depois os 7, 8 anos, que foi a primeira vez que eu louvei ao Senhor, e tudo começou a ir se encaminhando. A terceira pergunta é: já teve alguma experiência com Deus quando era criança que você se lembre? Sim, eu anotei para não esquecer, e foi de quando nós viemos para o Ministério Restauração. Eu tinha 8 aninhos de idade e eu comecei a ver como as meninas aqui do Ministério, as minhas amigas, se portavam, a forma que elas se vestiam, e eu comecei a ter os estudos explicando o porquê aquela forma, que era uma forma que seguia o padrão bíblico, agradava o coração de Deus, como diz em diversos capítulos da Bíblia, mostrando as vestimentas, né, que devemos seguir. E esta foi a experiência que eu tive quando pequena. Foi assim, em um dia, eu me lembro que foi num domingo, depois da escola bíblica dominical, que eu cheguei em casa
E eu peguei, no nosso antigo ministério, eu usava calça. E o Espírito Santo ministrou no meu coração, conforme o que a palavra do Senhor fala sobre esta vestimenta. E o Espírito Santo tocou no meu coração para não usar mais aquele tipo de vestimenta. E eu peguei toda aquela pilha de calças que eu ia para a escola, era a roupa que eu usava, e entreguei para a mãe e falei: mãe, não quero mais usar. Eu vejo as minhas amigas, eu vejo as meninas usando saia e eu quero usar saia junto com elas, pois eu aprendi hoje na escola bíblica que isto agrada o coração de Deus. E a minha mãe ficou muito feliz vendo que eu estava entendendo o processo, entendendo o plano de Deus para as nossas vidas. Então esta foi uma das experiências que eu tive quando pequena. E a quarta e última pergunta da irmã Débora foi: com quantos anos foi batizada com o Espírito Santo? Glória a Deus! Quando a irmã Débora fez essa pergunta, já me veio na mente que era um dos assuntos que eu iria falar, que é uma experiência com Deus. Para mim foi uma experiência tremenda. Tanto que em outro programa, que estava eu, a irmã Ana Guimarães e a irmã Daiane, nós falamos sobre isso, sobre o batismo com o Espírito Santo. E é uma experiência tão incrível, tão divina, tão espiritual, que nós, seres humanos físicos, não conseguimos explicar com o nosso vocabulário humano. É uma coisa totalmente espiritual, divina, que nós ficamos ali tentando explicar de alguma forma que os irmãos entendessem e não conseguimos dar uma conclusão total daquilo, pois é uma coisa totalmente divina, é uma experiência incrível com Deus. Eu tinha 8 aninhos quando fui batizada com o Espírito Santo e foi em um dos ensaios do coral infantil. Foi uma glória de Deus, foi uma experiência incrível, este privilégio de ter o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Bom, as horas passam, então vamos ler rapidinho o chat, as nossas participações, os nossos irmãos que estão conosco. Glória a Deus. Está conosco a irmã Ana Guimarães, paz, oração e união, paz do Senhor, irmã Ana. A irmã Suzane Guimarães, mãe da irmã Ana, paz do Senhor. A irmã Marcela Oliveira, paz, oração e união, Criciúma, Santa Catarina. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Marcela. A irmã Franciele Bittencourt, paz, oração e união, paz do Senhor, irmã Franciele. O irmão Cauã Oliveira, paz do Senhor. A irmã Pamela Severo, glória a Deus, paz do Senhor. O irmão Cauã Oliveira, foi ele, como havia falado, que deixou este comentário. Glória a Deus, experiências que nos edifica. É verdade, irmã Cauã. Irmão Cauã, glória a Deus. Irmão Bruno Soares, a irmã Thalita Isabel, glória a Deus. Deus na frente, nenhum jovem se perderá. Exatamente, nosso lema, irmã Isabel. A irmã Isabel Schmidt, glória a Deus, paz do Senhor, irmã Isabel. Antonielle Woodnoff, acho que se pronuncia assim, paz do Senhor, paz, oração e união. A irmã Graziele dos Santos, irmão Nathan Locke, glória a Deus. A irmã Maria Rosane Moraes, irmão Ezequiel Pinheiro, glória a Deus. A irmã Valquíria Pinheiro, glória a Deus, irmã Valquíria. A irmã Ellen Grace Oliveira da Rosa, glória a Deus, paz do Senhor, irmã Ellen. Também está conosco a irmã Rosane dos Santos, paz, oração e união, a área de Parobé, RS, congregação de Sapiranga, glória a Deus. A irmã Marcela Oliveira, já havia falado. E Loreci Belos, paz, oração e união, área Vila Jardim. Filhas Roberto e Nathalie na escuta. Glória a Deus, Deus abençoe a cada um. Glória a Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos que esteve conosco nessa programação. Infelizmente a hora passou e espero que o que o Espírito Santo colocou no meu coração tenha sido transmitido para os irmãos, conforme tudo que o Senhor me revelou. Vamos fazer uma oração final
agora e logo mais estaremos despedindo. Senhor, amado Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa programação, Senhor, em que o Senhor esteve conosco, ó Pai, tocando, Senhor, em nossos corações, Senhor, de tantas experiências, Senhor, tantas revelações, tantos aprendizados, Senhor, que temos contigo, ó Pai. Deus, eu espero, Senhor, que cada videologado, cada irmão meu, Senhor, tenha, Senhor, conseguido compreender, Senhor, o quão maravilhoso, Senhor, o quão incrível é ter experiências contigo, Senhor. Que se porventura, Senhor, alguma dúvida, Senhor, ficou, que o Espírito Santo, Senhor, venha revelar a cada coração, Senhor, tirando, Senhor, todas as dúvidas, Senhor, e mostrando, Senhor, o quão maravilhoso, Senhor, é estar na Tua presença, o quão maravilhoso, Senhor, é ser um filho Teu, um servo Teu, Senhor, buscando a Tua presença, tendo, Senhor, o privilégio de ter experiências contigo, ó Pai. Nós não merecemos, Senhor, não merecemos, Senhor, a Tua misericórdia, não merecemos a Tua graça, a Tua perfeição, Senhor, o quão perfeito Tu és com nós. E cuida, Senhor, de nós em cada detalhe, Senhor, cada detalhe da nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo Deus maravilhoso que temos, o Deus poderoso e perfeito que temos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que esteve comigo nesta programação, Senhor. Que a Tua bênção, Senhor, que a Tua glória, Senhor, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida da irmã Tainê, que esteve conosco, Senhor, nos auxiliando, Senhor, aqui, Senhor, na transmissão, Senhor, na live, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua bênção, que a Tua glória esteja com cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu te agradeço por tudo, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Nós encerramos esse programa. Espero que a bênção do Senhor esteja com cada um dos irmãos que esteve videologado conosco nesta tarde. Uma ótima tarde para cada um dos irmãos. Encerro essa programação com paz, oração e união. Deus abençoe. Sure.